1 de João, capítulo 2. Nós vamos retomar hoje a nossa série de exposições dentro desta carta, a carta de João. Hoje nós lemos o versículo 24 até o versículo 27. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 24 em diante. A epístola de João está lá no finalzinho da Bíblia, bem no finalzinho mesmo. De trás para frente, Apocalipse, Judas, 3 João, 2 João, 1 João. É importante que todos que trouxeram a Bíblia, estejam com a Bíblia aberta, para que a gente possa comparar o texto, ler o texto, e nós vamos ler outros textos também, anteriores e posteriores a esse que nós vamos ler aqui agora. 1 de João, capítulo 2, lemos a partir do versículo 24, que diz o seguinte, na Nova Versão Internacional: quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Vamos orar? Estamos diante da tua palavra, Senhor, e reconhecemos a nossa incapacidade de compreender a totalidade da tua palavra sem o auxílio do teu Espírito Santo. Por isso clamamos que nessa noite, mais uma vez, o teu Espírito Santo nos abra o entendimento e aplique a tua palavra ao nosso coração. Que possamos compreender a tua palavra, que a tua palavra não seja lançada nessa noite como apenas sabedoria humana, mas que ela seja viva e possa transformar a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir. Edifica-nos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos então numa série de exposições dentro dessa carta de João, em que João, se você ler a carta toda, já estou dando spoiler da carta aqui, se você ler a carta toda, você vai ver que João fala de duas coisas básicas. Ele fala sobre amar a Deus e amar o próximo. E ele faz isso com muitas aplicações, mas o resumo de tudo, João está falando sobre amar a Deus e amar ao próximo, que é a síntese daquilo que Jesus falou sobre a vida cristã, sobre a vida dos filhos de Deus. Amar a Deus e amar ao próximo. Mas amar a Deus e amar ao próximo tem atitudes que são correspondentes. Como é que se ama a Deus? Como é que se ama ao próximo? Como é que se ama aos irmãos? E João vai tratar de todas essas coisas. Então João vai propor nessa carta, vai falar algumas coisas a respeito daqueles que nasceram de Deus. Aqueles que agora se entendem como cristãos. Aqueles que agora se entendem como filhos de Deus. E há algumas marcas que demonstram se de fato nós nascemos de novo, se de fato nós somos filhos de Deus. Então João começa a propor nesses primeiros capítulos que nós lemos, o capítulo 1, o capítulo 2, até a semana anterior, sem ser a semana passada, a semana anterior, que o irmão Varley nos trouxe também a mensagem que vai ali do versículo 15 ao versículo 17, todos esses textos que foram lidos até agora, falam de pelo menos 2 testes, para que nós saibamos se nós estamos em comunhão com Deus, se nós temos algo em comum com Deus. Essa é a ideia de comunhão, ter algo em comum, porque afinal é para esse motivo, ou por esse motivo, que João está escrevendo essa carta. Se você está com a sua Bíblia aberta, o capítulo 1, o verso 3, João diz: nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então João deixa claro que o objetivo para o qual ele está escrevendo é para que haja algo em comum entre os cristãos, que é algo comum em Deus, que é algo em comum, é algo comum em Cristo Jesus. E ele começa então a apresentar esses testes, para dizer se de fato nós reconhecemos essa comunhão que há entre nós e Deus. O primeiro teste que nós vemos é o teste da obediência. Ele vai dizer então, em outras palavras, que amar a Deus é necessariamente obedecer a Deus. Então o teste da obediência mostra se de fato nós caminhamos com Deus e temos para com Deus comunhão. Ele vai falar no capítulo 1, ainda do versículo 5 em diante, sobre uma vida à luz.
Ele fala, olha, Deus é luz, nele não há trevas alguma, por isso eu não posso afirmar que eu tenho comunhão com Deus, eu tenho algo em comum com Deus e continuo a caminhar nas trevas. Não dá, isso não faz sentido. Se eu digo que eu tenho comunhão com Deus, mas continuo andando nas trevas, eu estou me enganando, a verdade não está em mim, porque Deus é luz e nele não há trevas. Então eu, se de fato tenho comunhão com Deus, estou me aproximando da luz e estou iluminando o mundo em que eu vivo. Estou caminhando em novidade de vida. E ele vai trazer isso de uma forma mais prática no capítulo 2. Se você está com a Bíblia aberta, nós vamos ler aí o verso 1 em diante. Ele fala, meus filhinhos, escrevo estas coisas para que vocês não pequem, para que vocês não errem, para que vocês não façam algo contrário a essa vontade, a essa verdade de Deus. Na sequência ele diz, se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Então João já fala a respeito de uma vida de práticas, uma vida de moral, uma vida de ética, que é compatível com o caráter de Deus. João diz, olha, eu não posso dizer que eu amo a Deus, que eu tenho comunhão com Deus, se a minha vida não demonstra isso. Eu não posso dizer que eu nasci de novo, que eu tenho uma nova vida, se as minhas atitudes práticas não condizem com aquilo que eu estou falando. Em vários momentos João fala, eu não posso dizer, se dissermos que somos tal coisa, mas fizermos tal coisa, João está falando, olha, não importa o que você diga, o que importa é como é que você vive. Não importa o discurso. E nós vivemos num tempo que muita gente se diz cristã. E eu sei que você deve conhecer muita gente que se diz cristã e você fala, não, você não é cristão. Se cristão é ser assim, eu estou fora dessa. Porque tem um discurso, tem uma boca, tem uma palavra, mas a vida não é compatível com a vontade de Deus. Então João já dá esse primeiro teste, que é o teste da obediência. O teste de conhecer a Deus e viver a obediência da palavra de Deus. O segundo teste que João vai apontar é o teste do amor. O amor para com os irmãos, que está aí na sequência do texto, versículo 7 em diante. Ele fala, amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que eu lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Qual é esse mandamento que é antigo e que é novo? Qual é esse mandamento que todo mundo já sabe, mas tem que ouvir um pouco mais? Qual é esse mandamento que ganha novos contornos à medida da exposição de Jesus? É o texto da sequência, que diz, quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. João vai dizer, eu não posso dizer que eu estou na luz, não posso dizer que eu tenho comunhão com Deus, não posso dizer que eu amo a Deus, se eu não consigo amar a comunidade da fé, se eu não consigo amar os meus irmãos, se eu não consigo reconhecer as falhas dos meus irmãos, assim como eu reconheço as minhas falhas e tenho dó das minhas falhas e tenho piedade de mim. Se eu não consigo reconhecer e ter piedade das falhas dos outros e dizer o pecado do outro só tem um nome diferente do meu, mas ele é tão necessitado da graça de Deus quanto eu sou, se eu me coloco como arrogante, se eu me coloco como superior a outras pessoas, eu não posso dizer que eu tenho comunhão com Deus. A comunhão com Deus é expressa pela obediência, a comunhão com Deus é expressa pelo amor. E há pelo menos um inimigo, ou João fala de um inimigo, que atrapalha todo esse processo, que dificulta esse processo de amar a Deus, ou seja, obedecer a Deus, e de amar o próximo, que foi o texto que foi lido há 2 semanas atrás, e exposto pelo irmão Varley, que vai do versículo 15 ao versículo 17. É o amor ao mundo, é o amor a esta vida, é o amor a esse sistema. Porque se eu amo esse mundo, esse sistema, essa vida,
Consequentemente, eu não tenho nem um pouco de vontade de fazer aquilo que é a vontade de Deus. Porque em muitos momentos a vontade de Deus fala que eu tenho que abrir mão de certos confortos em prol de outras pessoas, em prol da glória de Deus. Então, se eu amo demais essa existência e as coisas que essa existência me dá, não dá para eu amar a Deus. E muito menos amar o próximo. Porque se eu amo as coisas dessa vida, eu não tenho constrangimento algum de sair passando a perna em todo mundo para que eu tenha o que eu quero. Eu não vou agir com amor, eu não vou agir com bondade, eu não vou agir com mansidão, eu não vou agir de nenhuma forma que não seja trazendo algum benefício para mim. Se em algum momento eu preciso deixar de lado a minha vida por causa de outro, não dá. Porque afinal eu tenho que me amar. Eu tenho que me amar primeiro. Porque se eu não me amar, quem é que vai me amar? Não é? Se eu não cuidar de mim, quem é que vai cuidar de mim? Não é? E é nessa pegada, é nesse olho por olho e dente por dente, que sai todo mundo cego e todo mundo banguelo. E é por isso que as pessoas tiram umas das outras, é por isso que as pessoas passam perna umas nas outras, porque está todo mundo tentando defender o seu. Aquele que ama esta vida e as coisas que esta vida podem nos dar de maneira extrema, não conseguem amar a Deus obedecendo e não conseguem amar o próximo. E então, ele vai falar agora, nesse texto que nós lemos, faz parte de um texto um pouco maior, que ele fala de um outro teste para saber se estamos em comunhão com Deus. E esse teste é o teste da verdade. O teste de que se de fato confessamos aquilo que é verdadeiro a respeito de Cristo, a respeito de Deus, a respeito da vida. E esse texto, então, ele começa ali no versículo 18, se você está com a Bíblia aberta, nós vamos ler. E ele fala de um dos inimigos que nos atrapalham de conhecer a verdade, de confessar a verdade. Verso 18 diz: filhinhos, essa é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. João está escrevendo essa carta para muitos propósitos, e um desses propósitos é defender a fé cristã genuína. Defender a fé cristã que é baseada na palavra. E havia nessa comunidade, havia em várias comunidades desta época, um grupo de pessoas que havia de fato conhecido um pouco a respeito do cristianismo, caminhado com aqueles irmãos, e mais tarde eles vão ser chamados de os gnósticos, e a palavra gnóstico vem de gnosis, que significa conhecimento, mas esse conhecimento defendido pelos gnósticos não era um conhecimento objetivo, não era um conhecimento que é obtido através de reflexão, através de estudo. Esse conhecimento dos gnósticos era um conhecimento místico, que algumas pessoas tinham de alguma forma sobrenatural e iam além daquilo que já foi explicado, aquilo que já foi revelado, é algo que só é possível acessar de uma maneira completamente miraculosa, por assim dizer. E estes então começaram a ter embates dentro dessas comunidades de fé, e saíram do meio dessas comunidades de fé, e continuaram operando, tentando disseminar algum tipo de doutrina que se misturasse com o cristianismo, e que de alguma forma transformasse o cristianismo em uma outra coisa. É sobre isso que João está falando, é dessas pessoas que João está falando. João está falando a respeito do anticristo ou dos anticristos. E quando nós olhamos na Bíblia essa palavra anticristo, nos termos escatológicos, ou nos termos do fim, de fato, do mundo, a Bíblia fala sobre um indivíduo que é chamado de o anticristo, uma figura de autoridade, uma pessoa, uma figura de autoridade religiosa, uma figura de autoridade política, que virá antes desse grande momento que aguardamos, que é a revelação de Cristo de uma vez por todas. Mas o que João está falando não é desta figura, não está falando deste homem, ele está falando de um espírito, ou de um jeito de pensar e um jeito de viver que já está alastrado no nosso meio, que é um jeito que nega a Cristo. O espírito do anticristo do qual ele fala, ele está falando de pessoas que estão caminhando em oposição a quem Cristo é.
Não só isso, a palavra anticristo que aqui é usada, ela não fala só de alguém que se opõe, mas ela fala também de alguém que coloca algo no lugar de Cristo. Então, em outras palavras, quem são os anticristos, ou esse espírito de anticristo? João dá aqui algumas características. A primeira característica que ele dá, que nós vimos até então, é que eles saem do meio do povo de Deus. Eles saem do meio de comunidades de fé. Eles saem do meio de um entendimento do cristianismo. E ao longo da história nós vemos grandes heresias aparecendo, e heresias que saem do meio do seio da igreja. E é por isso que hoje a gente vê uma porção de denominações, de placas, algumas sem placas, porque sai de um entendimento, às vezes tem um embate de ideias ou embate de pessoas, e começa-se uma nova comunidade. Mas nem sempre esse início de comunidade é um início de comunidade baseado na palavra. Às vezes é simplesmente um início de comunidade baseada num indivíduo, no poder de um indivíduo, ou como se costuma dizer nesses últimos dias, na unção de um indivíduo. E essa unção é aquela unção escravizadora. É aquela unção em que todo mundo depende da minha unção, porque afinal, prepara para piada ruim, uns são, outros não são. Faltou tocar a musiquinha da Praça é Nossa agora, né? Fala, não, tem que depender daquele tem a unção. E sob esse pretexto de unção, há um escravizar das pessoas em torno de um plano. E essas ideias, elas são populares e ao mesmo tempo tão enganosas, porque elas não fazem uma oposição frontal a Cristo, dizendo, olha, Jesus não existe, tá? Não tem nada a ver, venha para a igreja, Jesus não existe. Não é isso. Não é uma oposição do tipo assim, olha, vamos destruir tudo. Não. É uma oposição que mistura um pouquinho de Bíblia, com um pouquinho de eu mesmo, um pouquinho daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, ou daquilo que eu recebi direto da fonte, é tão novo, mas tão novo que nem na Bíblia está. E aí vai misturando com essas coisas. E as pessoas aceitam, porque tem cara de que é verdade. Às vezes até é usado versículos, fora de contexto, é óbvio. São usados alguns versículos para enfatizar algumas verdades. Não há uma busca pela seriedade do estudo, não há busca para conhecer a quem de fato se destina aquela palavra, porque aquela palavra foi escrita, em que momento aquela palavra foi escrita, como é que aquela palavra pode ser aplicada à nossa realidade. Não há um compromisso com isso. Há um compromisso simplesmente de legitimar uma ideia que já é minha com algum versículo isolado. Porque afinal eu tenho a unção e vocês têm que entender isso. O que João está falando é que essas ideias, elas saem do meio de uma doutrina. Tinha um professor meu que dizia que as melhores heresias nascem dentro da Bíblia. E é verdade. Você pega um texto, isola ele, fala o que quer a partir dele. E esses anticristos que João está falando, eles saem do meio do povo. Uma outra característica desses anticristos está aí no versículo 22, diz assim, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem o Pai. Se você andar um pouquinho mais para frente, João retorna esse assunto lá no capítulo 4, versículo 1, ele diz, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa que Jesus não confessa Jesus, não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Então, uma das características desse espírito do anticristo é que ele diminui a obra de Cristo. Ele diminui quem Cristo é. E essa era uma realidade naquelas comunidades. Os gnósticos diziam o seguinte, olha, aquilo que é sobrenatural, isso é bom. Aquilo que é espírito, isso é bom. Aquilo que é matéria, isso é ruim, e ruim por completo. Por isso Jesus não pode ter vindo em carne. Se Deus é perfeito mesmo,
Jesus não pode ter vindo em carne. Então Jesus parecia que andava, parecia que falava, parecia que era gente. Mas na verdade ele era só um espírito iluminado que caminhava no meio da galera. Jesus não veio em carne. Eles diminuíam a pessoa de Jesus. E João está escrevendo, não gente, não é assim. Aquele que nega que Jesus veio em carne é um anticristo. Por isso ele faz questão de, no início da carta, dizer, olha, aquilo que eu vim trazer para vocês foi o que os nossos ouvidos ouviram, que os nossos olhos viram, que nós contemplamos e que as nossas mãos apalparam. Ele faz questão de falar, as nossas mãos tocaram. Se tocaram é porque era físico, era material, era carne. E quando nós diminuímos a obra de Cristo, e como é que nós podemos diminuir a obra de Cristo nos dias de hoje? É quando Cristo já não é mais suficiente. É quando a gente precisa de Cristo mais alguma coisa. Porque só Cristo não dá ibope. A gente precisa de Cristo, falar um pouquinho de Jesus, mas aí focar nas necessidades humanas, que é isso que dá ibope, né? E é a partir dessa ideia que se procura o estelionato a partir da fé. Como é que se prende uma pessoa? Pelo medo? Pela culpa? Ou pela ganância? E com foco nessas coisas, o medo, a culpa e a ganância, as pregações escravizadoras focam nisso. O medo que é do tipo, olha, faça isso, senão vai cair um raio na sua cabeça. Faça isso, senão você nunca vai prosperar. Olha, se você não fizer isso, pode acontecer algo muito ruim com você. E as pessoas ficam com medo e falam, então eu vou fazer, né? Ou a culpa. Olha, você tem que pagar esses seus pecados de alguma forma. E como é que você vai pagar? Faz isso, faz aquilo outro. E as pessoas por culpa fazem as coisas. Ou pela ganância. Faça isso e você vai conseguir 10 vezes mais. Faça isso e você vai conseguir prosperar ainda mais. E em nome dessas coisas, que diminuem a pessoa de Cristo, se prega um evangelho que não é o evangelho. Porque quando nós conhecemos o evangelho vai na extrema contramão dessas coisas. O evangelho arranca de nós a culpa. O evangelho arranca de nós o medo. E o evangelho arranca de nós a ganância. O evangelho verdadeiro que é ensinado por Cristo Jesus é o evangelho do contentamento, é o evangelho da aceitação, é o evangelho da graça e do perdão. Mas aqueles que querem diminuir a obra de Cristo e colocam Cristo mais alguma coisa. Não, tudo bem, vamos falar sobre Jesus, legal, tá, mas qual é aquela parte da benção? Não, falar sobre vida eterna, legal, falar sobre perdão de pecados, legal, falar sobre confissão, sobre arrependimento, não, tudo beleza, tudo bacana, mas e qual é a parte agora que eu fico rico? Qual é a parte que dá tudo certo na minha vida? Qual é a parte que com uma oração mágica, um simsalabim gospel, eu conserto todos os erros que eu cometi ali atrás? Qual é a parte em que Deus faz um milagre e coloca de lado a minha falta de sabedoria, a minha falta de atitude, ou as minhas atitudes equivocadas? Qual é a parte que isso acontece? Nós diminuímos a pessoa de Cristo quando apresentamos um outro evangelho. E esse evangelho tem sido disseminado. E João fala, olha, essa ideia até parece que saiu do meio de nós, porque saiu do meio de nós, não tem nada a ver com a gente. E quando nós olhamos para isso, vemos que o propósito destes anticristos, e você está com a Bíblia aberta ainda, versículo 26, diz, eu escrevo essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. E a palavra aqui traduzida por enganar, poderia também ser traduzida por ser levado pelo caminho errado. Querem te levar para uma outra rota. Então João diz, olha, um dos motivos pelos quais eu estou escrevendo é para que vocês não sejam enganados por esses falastrões, por esses que parecem apresentar um evangelho, mas esse evangelho é distorcido. E aí a grande pergunta é, como é que eu vou discernir aquilo que é verdade daquilo que é mentira? Como é que eu vou ouvir e dizer, não, isso de fato é vontade de Deus, não, isso não é vontade de Deus? Como é que eu vou fazer isso? E aí está na base do texto que nós lemos, se você está com a Bíblia aberta, o versículo 24. Quanto a vocês,
Cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Como é que nós vamos discernir o que é certo do que é errado, o que é verdadeiro do que não é verdadeiro a respeito de Deus, a respeito de Cristo, a respeito da vida? Se nós voltarmos para aquilo que foi dito no princípio, se nós voltarmos para as Escrituras, se a nossa vida for pautada e os nossos julgamentos forem pautados pela palavra. Há pelo menos 2 tipos de cristãos: aquele que julga a vida através da palavra, e aquele que julga a palavra através do seu próprio coração, que diz: não, tudo bem, a Bíblia fala isso, mas eu não acho que é bem assim. Eu acho que Deus pensa de uma forma diferente. E aí se coloca acima dos ensinamentos. E João fala: olha, para vocês não serem enganados, retornem para as bases. João não está falando nenhuma novidade. E eu sei que o que eu estou falando aqui também não é nenhuma novidade. Mas se João escreveu, nós falamos de novo. João fala em todo o tempo: gente, o que eu estou falando para vocês é aquilo que vocês já ouviram. Aquilo que nós ouvimos, que os nossos olhos viram, que as nossas mãos apalparam, que a gente contemplou, é isso que eu estou testemunhando para vocês. Não estou falando nada novo. João fala isso em todo o tempo. Ele fala que essa verdade é uma verdade antiga, que essa verdade não se conforma com as modinhas, que o retorno à palavra é um retorno para as bases. João fala: o que eu estou falando para vocês não é novidade de forma alguma. Olha o que ele diz no capítulo 2, verso 7: amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que já ouviram. João fala: eu já falei para vocês a respeito dessas coisas, nada disso é novidade. O verso 21 fala isso também, capítulo 2, verso 21. Não lhes escrevo porque vocês não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. João está falando: só estou lembrando vocês aquilo que vocês já sabem. Nós precisamos em todo tempo voltar para as bases da palavra, voltar para os ensinamentos de Cristo, para que nós não sejamos levados por qualquer mentira, para que a nossa base seja uma base sólida, para que nós amemos verdadeiramente a Deus. Porque essa ideia de que algumas pessoas têm uma unção, não tem amparo na palavra de Deus. Olha o versículo 20. Mas vocês, plural, têm a unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Todo aquele que nasceu de Deus tem isso que a Bíblia chama de a unção do Santo. O que significa a unção? No Antigo Testamento, algumas pessoas eram separadas para posições. Por exemplo, os reis eram ungidos, os profetas eram ungidos, os sacerdotes eram ungidos. E o que era essa unção? Era literalmente o derramar de óleo na cabeça de alguém. E esse derramar de óleo simbolizava diante das pessoas, publicamente, que aquela pessoa estava recebendo a autoridade para desempenhar algum papel. Por isso, no Antigo Testamento, nós vemos pessoas sendo ungidas. No Novo Testamento, João diz: vocês têm essa capacitação. Vocês têm a unção do Santo. Vocês são separados por Cristo para atitudes superiores, para a vida superior. A unção de Cristo está em vocês. A unção é algo que nós recebemos de Cristo no ato do novo nascimento. E mais do que isso, olha o versículo 27. Ele diz: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. A unção de Cristo está sobre nós. E que unção é essa? É a própria pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em nós, à luz daquilo que nós vemos e que nós ouvimos, uma vez que conhecemos e permanecemos nessa palavra, o Espírito Santo nos faz discernir a verdade da mentira. O texto que nós lemos no início do culto, João capítulo 14, verso 26, Jesus diz: aquele que virá, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito.
E aquela pergunta que já fizemos algumas vezes: como é que eu lembro algo que eu não sei? Eu preciso conhecer. E não só conhecer. O texto diz: permaneça. E permanecer é muito mais do que simplesmente dar uma olhadela e voltar. Permanecer significa firmar os pés, ficar no lugar, não ser movido. O cristão deveria ser aquele que permanece aprendendo os princípios elementares da fé cristã. Aquele que permanece ouvindo, entendendo, compreendendo e buscando aquilo que já foi dito. Muito mais do que procurando as novidades da moda. Muito mais do que procurando aquilo que pode ser obtido por um conhecimento superior que não é embasado em uma verdade objetiva. O cristão deveria ser aquele que em todo tempo busca conhecer a Deus onde Deus se revela na sua palavra. Amém, querido? Para que nós não sejamos ludibriados, para que nós não sejamos enganados, para que nos momentos de aflição, de angústia, de dificuldades, nós não sejamos massa de manobra, de gente sem caráter, que usa a fé como local ou como um jeito de ganhar a vida. Paulo vai falar sobre Timóteo: Timóteo, há muitos que acham que a piedade é fonte de lucro. E Paulo fala: e ela é mesmo. A piedade com contentamento é fonte de lucro. Porque a gente aprende a agradecer a bondade de Deus em todos os momentos da nossa vida. E aí a gente se torna rico. Não rico em quantidade de bens, mas rico em apreciação da graça e da misericórdia que Deus tem nos dado como suprimento diário para as nossas vidas. Porque Deus tem cuidado de nós. Mas há alguns que usam a dor de outras pessoas, o medo de outras pessoas, a angústia de outras pessoas e a ganância das outras pessoas para escravizá-los em torno de uma doutrina que em outro momento é chamado de doutrinas de demônios. Como é que a gente vai discernir a verdade da mentira? Conhecendo a verdade. E onde está a verdade? Naquilo que já foi dito, naquilo que já foi escrito, naquilo que já foi ensinado. Ao longo da história da igreja, nós vemos os chamados avivamentos. E esses avivamentos sempre estão conectados com um retorno às Sagradas Escrituras. Esse ano nós comemoramos 500 anos da Reforma Protestante, em que a Reforma Protestante deu o grito, ou os reformadores deram o grito de só a Escritura. Voltemos para a Escritura. E a novidade, sabe qual era? A volta aos valores antigos. E graças a Deus, falei isso hoje de manhã, graças a Deus nós vemos no nosso país, e mesmo no mundo, uma nova onda desse tipo de avivamento. Uma nova volta às Escrituras. Vemos pastores, vemos congressos, vemos igrejas, vemos livros, vemos iniciativas de pessoas apontando de novo o velho caminho, porque as boas novas são as velhas notícias. O Evangelho, a boa nova, é o velho Evangelho. Não velho no sentido de que passou-se o tempo e já não serve. Velho porque ele sempre esteve lá. Porque ele sempre foi dito, ele sempre foi ensinado, mas nós sempre queremos algum tipo de novidade. Queremos Cristo e mais alguma coisinha. E João fala: não, volte para as boas novas, volte para a base, permaneça naquilo que vocês foram ensinados. Amém, queridos? Para encerrar, enquanto você se coloca de pé. Quando nós olhamos para estes textos, nós nos lembramos que somos chamados a termos comunhão com o Senhor. E essa comunhão está baseada, até agora pelo que nós vimos, ela está baseada em amar a Deus, em que João chama isso de obedecer a Deus. Ela está baseada em amar o próximo, e ela está baseada em conhecer a verdade. E quanto mais nós conhecemos a verdade de verdade, sabe o que é incrível?
mais a gente ama a Deus, mais a gente obedece a Deus, e mais a gente ama o próximo. Porque é nas velhas notícias, é na palavra, que nós aprendemos como é que se ama a Deus. Amar a Deus é obedecer, mas para obedecer eu preciso conhecer. O cristão é aquele que busca conhecer o seu Deus. O cristão é aquele que busca conhecer aquilo que Deus quis revelar a nós. Deus é muito maior que a Bíblia. Deus não cabe na Bíblia. Mas aprove ao Senhor nos revelar uma medida suficiente para que possamos conhecê-lo, para que possamos amá-lo e para que possamos experimentar uma vida que é sobremaneira excelente. O texto vai dizer que essa promessa é a vida eterna. E a vida eterna não fala de uma vida sem fim, simplesmente. Vida eterna é um tipo de vida. É a qualidade da vida de Deus, que toca os seus relacionamentos, que toca a sua administração da vida, que toca a sua administração do tempo, que toca a sua administração dos recursos, que toca o seu relacionamento com a sua esposa, o seu relacionamento com o seu marido, o seu relacionamento com seu pai, com seu filho, com seu noivo, noiva, namorado, namorada. A vida que o Senhor tem para nós é uma vida abundante, é uma vida que começa aqui, e a gente aprende a viver de verdade, aprende a experimentar da graça de Deus, do amor de Deus e do contentamento que vem da parte do Senhor. Amém? Mas saiba de uma coisa: você pode ser enganado, e bocas de engano estão aos montes. E a pergunta que eu faço para você nessa noite, se você prestar atenção em tudo que eu falei: como nós fazemos para reconhecer a verdade e a mentira? Vou dar o chute: permanecendo na palavra de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Talvez nessa noite você fez alguns questionamentos. Senhor, eu não tenho obedecido o Senhor, então eu não tenho amado. Senhor, eu não tenho amado as outras pessoas. Ou há uma pessoa muito específica que eu não tenho amado. Na verdade eu tenho o contrário disso. Eu tenho ódio. O Senhor tem me ensinado, Senhor, que eu não posso ter comunhão com o Senhor e odiar as pessoas, e não liberar perdão às pessoas. Ou talvez nessa noite a sua oração é para que o Senhor te faça discernir a verdade da mentira. O Espírito Santo habita no meio da igreja. O Espírito Santo habita no meio do povo de Deus. E a luz daquilo que foi ensinado pela sua palavra nos faz discernir. Tem misericórdia de nós como teu povo, Senhor. Somos teus filhos. Somos igreja do Senhor. E sabemos que vivemos em um mundo que é contrário à tua vontade. E sabemos que o nosso coração é naturalmente inclinado a coisas que não fazem parte da vontade do Senhor. Sabemos que se deixarmos sermos levados pelos nossos próprios desejos, pelos nossos próprios pensamentos, por aquilo que nos agrada, nós estaremos distantes do Senhor, estaremos distantes das outras pessoas. Tem misericórdia de nós, Senhor, quando dizemos com a nossa boca que te amamos, mas os nossos atos não testemunham disso na verdade. Tem misericórdia, Senhor, quando dizemos que amamos ao Senhor, mas não amamos a pessoa que está ao nosso redor. E o Senhor diz que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Porque como pode amar a Deus a quem não vê, se não ama a pessoa que está ao lado que vê? Abre os nossos olhos, Senhor, para que a nossa fé não seja uma fé hipócrita, para que a nossa fé seja uma fé visível, e para que não sejamos enganados, Senhor, por qualquer espírito que se diz em nome do Senhor, por qualquer homem ou mulher que se diz em nome do Senhor. Que sejamos metódicos, que sejamos, Senhor, aqueles que, assim como os irmãos na igreja de Bereia, retornam para as tuas palavras e julgam tudo aquilo que é dito em nome do Senhor, à luz da tua palavra.
O Senhor nos diz que o Espírito, a unção do Senhor permanece em nós. E esse tipo de ensino falacioso e mentiroso, nós não precisamos, porque o Teu Espírito Santo nos faz discernir, à luz daquilo que já tem sido nos ensinado pela Tua palavra, o que é verdade daquilo que é mentira. Por isso, Senhor, que sejamos mais criteriosos, que possamos nos lembrar que somos o povo da Bíblia, que possamos nos lembrar que somos o povo da Tua palavra, Senhor, e que as nossas decisões são julgadas à luz da Tua palavra, e que aquilo que reconhecemos como palavra que sai da boca do Senhor através de homens e mulheres são julgadas à luz da Tua palavra escrita, Senhor. Que não sejamos aqueles que se conformam com qualquer discurso, com qualquer diálogo, seja fora dessas quatro paredes, seja aqui dentro dessa comunidade, Senhor. Que tenhamos responsabilidade para com a palavra do Senhor, e que tudo o que ouvimos possa passar pelo filtro da Tua palavra, para que não sejamos enganados, seja por pessoas que estão enganadas, seja por pessoas que enganam com desejos escusos. Que não sejamos levados para um lado e para o outro por qualquer vento de doutrina, que não sejamos massa de manobra. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a desenvolvermos uma fé racional, uma fé que faz sentido, uma fé que se apoia na objetividade da Tua palavra. Eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, e eu sei que cada um deles terá ao longo dessa semana desafios de se manter fiel à Tua vontade, de se manter fiel à Tua palavra. Terão desafios diante de pessoas que tentam roubar a nossa paz, mas que encontremos no Espírito Santo do Senhor e na Tua palavra em todo o tempo a capacitação para amarmos ao Senhor e para amarmos as pessoas. Que não sejamos enganados, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa-nos como igreja do Senhor, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.